Imagina, quem nunca, né, gente? Tava lá fazendo a faxina, sentiu uma dor nas costas, aí às vezes você não liga, mas e essa repetição? O que que acontece, hein, Rê? Vamos falar sobre isso agora, minha Vamos amiga? sim, Cá. Até porque você que está em casa sabe que há pouco tempo eu também tive uma questão como essa aqui, né, gente? Lembra que eu travei lá no camarim e não conseguia entrar no ar? Pois é, pode acontecer com todo mundo. E isso muitas vezes é uma somatória de situações ao longo da vida, ao longo do dia a dia. Então que atire a primeira pedra quem nunca sentiu aquela dorzinha ou aquela fisgada na coluna. Até porque, olha só, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% da população sente dores nas costas. Por isso, vários hábitos do dia a dia, vários hábitos da nossa rotina requerem uma atenção especial. E mesmo durante as atividades caseiras, aquelas mais banais que a gente faz todos os dias, todas as horas, é necessário sim cuidar da coluna, lembrar que ela existe. E quem vai nos ajudar nessa missão é o quiropraxista Jason Gilbert. Seja bem-vindo. Tudo bem, querido? Tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tudo bem, obrigado. Muito bom e oportuno te receber aqui, viu? Eu estou Depois de do que eu volta, passei. sim. Então, o que aconteceu? Pois é, a gente fica imaginando que movimentos simples do dia a dia não vão trazer consequência, como por exemplo, quando a gente limpa a casa. Ah, só tô passando um paninho, só tô lavando uma louça, só tô varrendo o chão. Eu, por exemplo, fui colocar uma caneca de volta numa mesinha um pouco mais baixa naquele momento e não consegui mais me mexer. Uma loucura, quer dizer, um movimento absolutamente banal que fez com que meu dia fosse completamente diferente Claro, incrível, do que eu não é? planejei. Então eu acho, acredito eu, né, você vai poder me dizer se eu estou certo ou não, o que foi isso? Foi uma somatória de situações que sobrecarregaram a minha coluna para chegar num resultado como esse? Sim. Então, temos que pensar na maioria dos processos fisiológicos ou patológicos tem um processo. Vamos pensar em alguém que fuma a vida toda. Não pega câncer no primeiro cigarro, não? Sim. Acumula. Então, problemas da coluna é a mesma coisa. É a mesma Disfunção biomecânica acumula no dia a dia através de várias coisas sem causar dor. A maioria das doenças vão piorando sem a pessoa saber, não? Então a gente vai E daí, somatizando. pum, vem sintoma. Por Então, isso que a gente vê dados tão grandes como esse, 80% da população com dores nas Isso. costas. Porque a questão mecânica vai se complicando ao longo da vida. Eu acho assim, sinceramente, eu acho que é por falta de informação. Nós vivemos numa maneira, uma cultura que pensa no problema quando já aconteceu, ou seja, verdade. pensa na saúde quando já perdeu a saúde. Não está acostumado a evitar o problema. Exatamente. Então, para você, que sorte, porque deu dor, ok, você por sorte não teve nada grave, mas tem muita gente, o primeiro sintoma já resulta em uma coisa muito séria e a pessoa talvez nunca volte a caminhar bem, correr, Sim. fazer as coisas que gosta. Às vezes vai para uma cirurgia, precisa de uma Exatamente. intervenção maior, né? E o que acontece num caso desse, assim? Quais são as estruturas mais comuns de serem desgastadas ou sobrecarregadas ao longo da vida, que são as primeiras que dão problema? Primeira coisa que temos que entender é que todas as estruturas estão sempre sob os efeitos de gravidade. Então, causa número 1 de dores nas costas para mim é gravidade. Tá. Se está com dor, tem que sempre lembrar que o cérebro quer chamar a sua atenção a um problema. Se estou com fome, o cérebro está fazendo isso por quê? Porque quer que eu como. Sim. E se eu sinto sono, quer que eu descanse. Então, com dor, é isso mesmo. Então, a maioria das pessoas, por sentir alguma coisa desagradável, esquecem que esse reflexo incrível, importante, está avisando a gente que tem algo embaixo. Tá. O que nós fizemos? O que você fez? Eu tive que tomar uma injeção aqui. Aqui mesmo, tomei uma injeção de anti-inflamatório para conseguir chegar no hospital e lá tomei mais tantas outras coisas que eles me deram lá também. É como tem um incêndio, claro que temos que chamar os bombeiros, não? Sim. Então, a dor é o fogo. Os médicos com farmacêuticos, incrível, graças a Deus, apagaram o incêndio. Aliás, obrigado, doutor Portante, que foi quem me salvou aqui, que é o nosso médico aqui da fundação. Mas, quando apagar o incêndio, você tem que reconstruir a casa. Tem que buscar a causa. E, infelizmente, os bombeiros não ajudam com isso. Na medicina, o paradigma não é ajudar com exercícios, dieta, com a forma de pensar, com esse tipo de coisas que todos acumulam para causar disfunção. Então, nós temos que aprender o jeito certo de empenhar as atividades em casa, fazer exercício, até a maneira de dormir ou sentar. Tudo isso acumula durante a vida, no mesmo jeito de se alimentar com comida.
que é danífico, como digo, maléfico, não? Que danha os dentes. Sim, sim. Okay, Se a gente que não acaba... escovasse os dentes também, né? Se não faz a profilaxia. Claro, né? ou se toma uma coisa, tipo um refrigerante ou açúcar, logicamente vai acumular Sim. para causar, como eu digo, caridade? Cárie, isso. É. Meus Bora 6 pra meses ação. fora do Brasil, que está um pouco enferrujado. Esquece muita coisa, tá tudo certo, a gente entende. tranquilo. Agora vamos partir pra ação? Sim. A gente tem aqui, vocês perceberam que a gente montou uma casinha aqui, né, no nosso estúdio, tá? A gente pegou um pouco do nosso cenário antigo, inclusive, né, Rô? Que saudade! A gente tem aqui algumas situações que são situações muito comuns no dia a dia. Vamos pra mais comum de todas. Quem aqui não precisa pegar uma vassoura? Pelo menos uma vez por dia, para varrer aquela cozinha depois do café da manhã, depois do almoço, varrer a casa. O que a gente faz de mais errado? Quer que eu segure o amigo aqui? Então, pra você eu mostrar queria pra gente? antes ressaltar uma coisa, para entender tudo que nós vamos explicar. Se nós entendemos qual é a postura certa, já vamos poder aplicar esse princípio para a tarefa que estamos fazendo. Faz sentido? Claro, total. Beleza. Postura certa. Ok? Se estou aqui e tenho uma linha da minha orelha, ombro, quadril, joelho, tornozelo. Ok? As pessoas em casa Orelha, talvez vão ver isso. Ombro, quadril, joelho, tornozelo. Tem que ser uma reta. Exatamente. Porque normalmente a gente fica assim, né? O pescoço vai ao telefone, o pescoço vai pra frente. Ixi, então a tem que lembrar coluna aqui, então, seria ó. mais ou menos assim, com a postura perfeita. Tá. Agora, para empenhar tudo que nós vamos fazer agora, se a coluna está mais próxima dessa aqui, vai minimizar desgaste, vai minimizar a protusão, vai minimizar a chance de dor. Se você desvia muito, cada grau que você desvia mais, por exemplo, que você falou agora, cabeça para frente, vai aumentar muitíssimo mais a disfunção. Entendi. E daí a certeza que vai sofrer. Então, qualquer movimento que a gente faz com a coluna, seja uma torção, virar para cá, virar para lá, quando a gente deixa a coluna curvada para frente ou para trás demais, todas essas posições que a gente faz no dia a dia para as tarefas diárias, tudo isso vai sobrecarregar a coluna. O ideal é que a gente faça tudo e mantenha ela reta. Exatamente. Como se a gente tivesse um cabo de vassoura aqui assim. Quase, retinha, exatamente. durinha. Reta. Esse é o certo. Então vamos aplicar isso aqui para varrer. Deixa eu botar o amigo para descansar. Ok. Aqui, O mínimo carga que eu vou colocar na minha coluna, se não estou curvado, não? Olha, se estou assim, agachado, curvado, usando a coluna, comparando, ok? Se esses movimentos menores, ok? Estou olhando para baixo, mas eu não quero ficar olhando muito tempo também, porque é mal para o pescoço. Mas dá para ver a diferença, não? Olha, e você fica perto da poeira, talvez, ou os objetos que está varrendo assim, em vez de esticar e... esse assunto com o rodo já é um pouco mais difícil, né? Exatamente. Aí, porque tem gente que pode estar pensando assim agora, mas que difícil, se eu for pegar, por exemplo, para lavar o chão, tô lavando o quintal, tem que baixar porque tem que esfregar, aqui no tapete não dá para fazer isso. O que a gente faz nesse caso? Então a gente vai ter que encontrar acessórios e ferramentas que nos ajudem a manter essa postura, quer dizer que não é um movimento que tá errado, que você está dizendo. Não mas necessariamente. É a ferramenta que a gente está usando. A ferramenta, nossa postura e também o preparo. Então, se você faz exercício, você alonga, está mantendo o peso ideal, tudo isso também ajuda. Porque todas essas atividades são oportunidade de ouro para mover. É verdade. Eu sou muito fã de mover. Movimento é crucial. Necessário, É um né? nutriente necessário. Tá. Comparando a pessoa que, infelizmente, tem que ficar o dia inteiro trabalhando, sedentário. Né? Dá uma olhada aqui, a gente tem essa primeira situação, então, que é justamente varrer e procurar lembrar da coluna, essa consciência corporal, que eu acho que é muito importante, né? A gente destacar. Muito importante. Das pessoas lembrarem que a nossa máquina humana está envolvida nesse movimento diretamente. Sim. E eu quero já deixar uma pergunta para você. Manda aqui no @Gazeta Mulheres. Quem é que depois de varrer a casa fica com dor na coluna? Porque dói mesmo. Dói. A gente fica, ela tá varrendo, daqui a pouco. Não, Ai, meu com Deus, certeza. Acho que, né, a lombar pega ou o meio. Deve ser só uma dorzinha muscular. Nem sempre. São sinais, lembra? São sinais. Ok, então se o corpo está dando um sinal, tem que parar e pensar, ok, por quê? Eu fiz demais? Não estou preparado? Ou talvez a pessoa malhou muito o dia anterior e não está um pouco tenso, não está preparado. Então, para mim, a pergunta é tudo. Você tem que perguntar você mesmo, por quê? Que eu fiz
geralmente você vai ver. Eu não sei com o seu caso, quando travou, mas talvez o dia anterior fez pilates, ou academia muito forte, entendeu? Então eu não tinha sei. feito pilates naquela manhã, Ok. naquele mesmo dia. Não é que pilates faz mal, só que com certeza não estava preparado para ficar ligeiramente flexionado, entendeu? Foi muito forte. A gente tem que atentar para isso também. Vamos pegar uma outra situação? Perfeito. Vamos lavar a louça? Gente, eu tenho dor nas costas de lavar a louça. Principalmente se é muita louça. Como você achar melhor? Legal. Eu me coloco aqui de acordo com o seu movimento. Porque nem sempre a altura da bancada é adequada para a nossa altura. Às vezes ela é baixa demais, às vezes ela é alta demais. De qualquer forma, não vai ser bom, né? Qual que é a altura ideal da bancada? Eu trouxe meu livro, eu escrevi sobre isso no livro. Ok, então tudo que aprendi na minha carreira está ali, sobre as causas. Mas isso eu escrevi que se a pessoa tem sorte de poder desenhar a cozinha, fantástico. Porque quando ela faz uma planejada, né? Imagina a vida de fazer lavando louça assim, com a pia esse tamanho, comparando uma pia mais alta. Tá. Faz uma diferença enorme, não? Então vamos pensar nesse caso que está muito baixo. O que eu faria? Eu até baixaria a minha altura para poder... Sim. Para baixar um pouco. Exatamente, isso ajuda muito, porque a gente não quer estar olhando para baixo muito tempo, e se a gente precisa flexionar muito, e daí dá aquela coisa na coluna, mas entendeu? Tem uma altura ideal, assim, por exemplo, sei lá, uma mulher de 1,60, que é mais ou menos na média, e a bancada, porque normalmente acho que elas têm 90 centímetros, não é, de altura? Sim, de padrão? sim, ideal. Né? As casas mais antigas não respeitaram isso muitas vezes, então vai ver que as novas é muito mais fácil. Mas para 90 centímetros, qual que é uma altura de uma pessoa ideal para não sentir dor para 90 centímetros? Tem isso ou não? Não tem. Mas é um bom ponto. Seria importante isso. Seria realmente a altura do quadril aqui. Do ossinho do quadril? Aqui? E outra dica aqui. Se a pessoa tem que passar roupa ou ficar muito tempo lavando louça de pé, se tem uma banquinha assim, para elevar um pé só, vai tirar muita carga da coluna. Porque senão eu posso ficar assim, fazendo isso, certo? Olha o que acontece. Se eu fizer assim, eu minimizo essa curva. Eu estou minimizando a carga. E vai tocando. Entendi. Então tem muitas atividades que dá para fazer assim. Mas eu não estou sobrecarregando o quadril nesse caso? Não. Não? É tranquilo. Se quiser, poderia, na realidade, é só um apoio leve, dá para elevar também. Tá. É só para realmente tirar a curva, essa acentuação da curva. Eu já vi muita gente, inclusive eu às vezes faço isso, de estar lavando a louça e daqui a pouco começa a doer a coluna e faz isso aqui, ó, com a perna. E fica assim, ó, quem nunca? Né? Tá lavando a louça e faz isso aqui, ó. Na posição da bailarina. Isso é bom para quem não tem um 3 tabela em casa ou um banquinho ou não? Falou antes sobre consciência corporal. Isso para mim é consciência corporal. E a mesma coisa se está passando roupa, por exemplo. Se está olhando para baixo muito, tem que modificar isso, entendeu? Tem que talvez afastar os pés para estar na mesma altura. Às vezes, quando eu trabalho, eu tento esticar quando estou fazendo um procedimento com o paciente. Você principalmente, que coloca muita força, né? Às vezes. A ideia é a seguinte, essa é uma regra muito fácil. Tem que mover bem quando está movendo. E tem que estar apoiado muito bem quando não está movendo. Ou seja, se estamos movendo, tem que ter essa consciência de alongar, de não sobrecarregar, de não ficar repetindo uma coisa sem distribuir a carga para o outro lado. Se estamos sem mover, ou seja, sentado, trabalhando, dormindo, tem que ser bem apoiado, com travesseiro, colchão, cadeira. Tudo adequado, Faz sentido, não? Claro. Senão a coluna vai perder a forma, com a postura, e aí certas articulações e discos vão ser sobrecarregados. Eu vou dar essa dica pro meu marido, dá uma dó ver ele na pia, porque a pia acho que ela tá mais adequada para mim do que para ele. Se eu mesma, com 1,62, sinto dor, imagino ele, eu vejo ele sempre assim, lavando a louça. Vou falar para ele abrir a perna, vai mal. Com certeza, ajuda muito. É isso, E outra dica também, pode até virar os pés assim, um pouco para dentro, ok? Olha a diferença. Eu posso agachar assim e curvar com a coluna. Ou eu posso levar o glúteo para trás, que eu estou exagerando, ok? Isso dá muito mais apoio para o tronco. Esse vem de um método foundation em inglês, fundação. É muito bom. Tá. E eu falar mais uma dica aqui. Se não tiver uma banquinha, abre a portinha aqui embaixo, onde
geralmente a pessoa guarda os produtos de limpeza. Aqui, né? Coloca o pé aqui, é entendeu? Verdade. E daí tá mais próximo também. É verdade, isso é uma boa. É. Normalmente embaixo da pia as pessoas têm aqui um gabinetezinho, aonde, sei lá, coloca a panela, enfim, o que cada um colocar. Então é para abrir e colocar o pé no primeiro nível que tem ali embaixo. Sim. Legal. Sempre trocando o lado, isso é muito importante. Gostei dessa dica, legal. E sempre fica o mais próximo como possível a tarefa que está empenhando. Tá. Uma outra situação que eu tenho certeza que, assim, 99,9% das pessoas erram. Vou pegar um negócio no chão. Olha. É assim, né? Me mostra incorreto. Vamos ver se sua coluna... Coitado da coluna, né? Qual que é o certo, doutor? Corrija a gente, por favor. Vamos pensar Não vou travar na aqui coluna. mais, pelo amor de Deus. Vamos imaginar a coluna com postura boa agachando. Vai ficar assim, não? Olha. Eu pego... Levanto. Assim, ela Você continua viu? igual. Okay. Que seria errado. A curva acentuado. Entendi. Olha, muita força aqui no lombar. Estou olhando para baixo. Olha a diferença. Agacho. A sua coluna é tão retinha que você não consegue nem imitar o que eu fiz. Você baixou, a sua continuou reta. É, ok. É muito prático. Tá vendo como é que é? Pega, levanta, coloca o mais próximo do seu corpo como possível. Levanta usando as pernas. Tá. Então isso vira um exercício, vira uma malhação, não? Agachamento. Em vez de uma tarefa. Tá. Ok? A mesma coisa, coloca no chão. E outra dica que vai ajudar, quando está agachando, não olhe o objeto assim. Se olhar, você vai curvar. Sim. Tchum, agacha, pega, levanta. Já estuda o movimento antes. Sim. Que você vai fazer, né? Até porque dependendo da pessoa, dependendo da idade e tudo mais, esse movimento de baixar assim pode trazer uma vertigem. Muitas vezes a pessoa tem uma pressão baixa. Só no fato de baixar a cabeça desse jeito, a pessoa pode cair para frente, né? Pode se machucar. E pessoas caem. As pessoas ou caem, fica, como digo, perdem consciência, ou caem e fraturam um quadril. Sim, sim. Mas como falamos antes, essa é uma coisa que acumula através da vida. Pensa quantas vezes estão agachando, pegando coisas assim, ou fazendo essas tarefas. Milhares de vezes na vida. Eu tô rindo aqui internamente porque eu tô vendo essa imagem desse rapaz provavelmente fazendo uma mudança, né, gente? E numa mudança é tudo tão dinâmico. Você tá ali encaixotando, tirando coisa, botando coisa no lugar. Eu já fiz, eu acho que umas 10 mudanças ao longo da minha vida. Agora eu entendo porque eu tenho protusão. Acabei de pensar nisso. Então, assim, existem coisas que a gente faz sem pensar. Porque tá muito rápido, porque tá muito dinâmico, né? Ah, lá, vamos passar o aspirador? Como? Esse é correto? Olha, vou entrar abaixo da cama. Ou vou estar mais próximo como possível. Pense também nos pés, ok? Para apoiar a coluna. E vai trocando, ok? É que aqui é difícil de passar. Pode passar aqui na frente, ó. Difícil, o tapete não ajuda. Vamos lá pra frente. Aí, bora. Entendeu? Ok, beleza. Um lado, outro lado. Assim, com a coluna reta. Isso. Tá. Não aqui embaixo. Se tem que pegar uma coisa, ou, desculpa, limpar abaixo de uma cama, o que você vai fazer? Ajoelhar. Sempre com a coluna reta. Isso. Não todo mundo tem o preparo, eu entendo isso. Mas se tiver o preparo e se consegue, tarefas de casa pode virar uma malhação benéfica. A pessoa vai para a academia e paga uma fortuna para fazer o que pode fazer em casa. Você falou do preparo, eu achei interessante a gente colocar esse ponto também, porque realmente pode ter alguma senhora, um senhor em casa que não vai conseguir fazer esse movimento de baixar para olhar direito embaixo da cama, por exemplo, nem embaixo dos móveis, do sofá. O que ela pode fazer nesse caso? Pegar um banquinho, de repente, um pouquinho menor, se sentar para conseguir confortavelmente passar o aspirador ali? Pense nessas coisas, banquinho para fazer isso. Banquinho no banheiro, tem muita coisa no banheiro também que pessoa idosa, pessoa que está recuperando de uma lesão, está prejudicando a coluna, a carga aumenta. Às vezes também, dependendo do aspirador que tem, mas eu levo assim, eu carrego e eu faço isso para não... Sabe, às vezes ele fica aqui no final da corda e está esticando. Isso é uma boa estratégia. Quando a gente segura o aspirador, a gente não vai conseguir ficar assim. A gente vai lembrar e vai ficar com a postura mais reta. E eu esse é pesadão, né? Mas se é mais levinho, pesado, dá para aguentar. Eu já operei a coluna, então eu sei tantas coisas eu tive que aprender a fazer corretamente. Reaprender, né? Exatamente. Porque a gente aprende errado desde o começo, né, doutor? E as coisinhas que, se você não está sofrendo de dor, você não tem consciência de quanta carga coloca na coluna. É verdade. É somente quando está mal, você se dá conta, como espirrar,
pode causar dor, entrar e sair de um carro, se não fazer corretamente, como pode doer também. Sim, muita coisa. Sim, eu ouvi histórias, depois que a gente trava, a gente ouve história de todo mundo que travou em alguma situação. Teve uma pessoa que eu conheço que travou saindo do carro. Sim. Ficou, virou para sair e lá ficou. Então, esse era um assunto que também eu queria falar sobre a torção da coluna. Boa. Ok, mostramos a coluna. Vamos lá. Mostramos nesse plano aqui, de perfil. Mas quando olhamos assim, tem que ter alinhamento, certo? Tá. Então, mais que nós conseguimos manter a coluna alinhada, melhor. Se estou virando, estou colocando a torção na coluna. Ok? Quer fazer isso aqui? Exatamente. Virar Por aqui, exemplo, vou pegar um negócio aqui. entrar no carro. Vamos imaginar, se não é um carro, lógico, mas se estou no carro, vou ver se eu consigo, ok? Deixa eu sair da sua frente. Eu posso virar e sair, ok? A gente põe a perna para fora. Ou eu posso colocar uma perna, outra, me segurar assim, mas tá vendo como a coluna está mais ou menos alinhada, comparando isso, ok? Ou se está virando para pegar alguma coisa atrás. Tá. Todas essas coisas acabam causando disfunção da coluna. E tem carro que não é adequado, que não ajuda, né? Tipo, carro baixinho demais, carro esportivo. Com certeza. É uma maratona para sair de dentro deles, né? Sim. Então tem que tomar esse cuidado também. Vamos dar uma olhada lá na hora de passar roupa? O que a gente pode estar fazendo de errado? Deixa eu tirar o tablet daqui. Com certeza errado aqui seria montar a tábua sem pensar na altura. Então tem que adequar isso conforme a altura da pessoa. Se for muito baixo, o que eu vou acabar fazendo? Eu vou acabar passando aqui embaixo. Se eu coloco a tábua mais em cima, olha a diferença. Sim. Eu não tenho que olhar para baixo, não? É muito mais fácil. Outra coisa, eu quero estar próximo, ok? E esse aqui, para mim, eu preferia algo mais alto. Mas se for assim, beleza, o que eu poderia fazer? Aquela coisa de novo. Afastar as pernas, ok? E assim Mesma dica da pia. Mesma dica. Vale para cá. Sim. Banquinho para colocar no pé, também a mesma coisa. Banquinho. E a altura no quadril. Altura. Como você falou, a altura ali no quadril é importante. Aqui também? Muito. Mesma altura por isso, ou mais alta? Por isso se dá para elevar, melhor ainda. Porque os graus de flexão vão ser minimizados. Olha aqui, estou olhando para baixo. Tá. Se estiver mais alto, eu não preciso tanto. Não? É verdade. Tudo isso leva menos carga, tira carga do cervical. Mas a faxina sem dor, dá para fazer? Dá. Tá? Até porque eu queria saber se dá pra gente, ou se é importante, a gente pensar em algum tipo de alongamento antes dessas atividades, antes ou depois das atividades. Essa é super boa pergunta, porque muitas pessoas acordam, não se hidratam o suficiente. Temos que lembrar que nossos músculos são 65 a 80% de água. Tudo isso? Se a pessoa está desidratada, boa sorte, se você não vai sobrecarregar as fibras musculares que tem que ajudar na ação. Tá. Okay? Se hidrata e vai caminhar. Simplesmente passeia 15 a 20 minutos, meia hora melhor ainda, para caminhar, circular sangue nos músculos, aquecer, deixar as articulações prontas e beleza, melhor aquecimento isso, melhor alongamento. Tá. Okay? Se a pessoa souber alguns alongamentos para fazer também para a coluna, sim, com certeza. Aquela coisa, vamos imaginar se a pessoa vai estar agachando muito. Tá bom, vamos fazer um agachamento. Antes, okay? Aquela regra, coluna reta, ok? Agachando. Okay? Porque aproveita e já lubrifica tudo, já esquenta o corpo, né? Esses agachamentos são incríveis, não tem que ser com peso, mas ajuda muito a coluna, o glúteo, a perna. Tá. E também uma recomendação para as pessoas em casa, tem que imaginar com 80 anos de idade, por exemplo, se cair no chão, se está no chão, como se vai sair? Então, é uma coisa todos os dias. Olha, fica acostumado a estar no chão, e se levantar. Cai coisinha, sabe? Coisinha não tem que ser tão complexo com os alongamentos, coisas práticas. É verdade, é verdade. Se tiver esteira, usa esteira, não vai no ascensor. Antes de sair para dar um recadinho, tem uma pergunta, na verdade um comentário, que eu queria que você comentasse o comentário dela. Dona Lena, olha aqui. Acabei de lavar a roupa, limpar a casa e pedi ao meu marido para instalar minhas costas. Parece que alivia. Ai, a Carinha sabia que levantou essa carinha. E aí, é um bom comportamento pedir para alguém instalar suas costas assim? Hoje eu tive um paciente que falou que
eu fui para fazer shiatsu. Shiatsu é incrível, não? Amo. Eu pedi a pessoa que fez shiatsu fazer um ajuste. Está lá, chamamos o ajuste. O ajuste. Eu falei para ela, beleza, também eu fiz algo parecido recentemente. Eu fiz limpeza com uma pessoa especializada em fazer limpeza dos dentes. Mas sabe que eu também pedi a pessoa tirar o dente porque eu precisava. Não está qualificado, lógico. Não está entregando o que precisa. Então, está lá, por favor, gente, não confunde o estalo que pode fazer sozinho, até às vezes sem querer, ou alguém fazer com ajuste. Tá. Que daqui a pouco vai ver um ajuste, e o ajuste feito por um quiropraxista é preciso um segmento só com outro intuito. Tá. Quando a pessoa estala, o que acontece? Por não ter técnica, o jeito, a pessoa está instalando as articulações adjacentes, não no lugar que precisa. Entendi. E esse lugar fica cada vez mais comprometido. E dá uma aliviadinha momentânea, assim? Exatamente, às vezes sim dá alívio, porque move um pouco melhor, mas o original que precisa, não, fica ainda mais, como digo, comprometida. Se falarmos sobre o caso da protusão, que é o seu caso, certo? A protusão muita gente tem e não entendem como acontece. Então, se eu vou explicar isso rapidinho, importante, que tem vários segmentos da coluna. Quando a coluna está alinhada, a carga cai igual entre lado esquerdo e lado direito, certo? Tá. Vamos primeiro pensar na roda do carro, quando entra um buraco. Pode ficar desalinhado. Sim, caiu no buraco, desalinhou o carro na hora. E se tiver uma roda desalinhada, o que vai acontecer com o pneu? Com o tempo? Desgastar. Desgastar. É a mesma coisa no disco. A protusão é o desgaste inicial. Seria como entrar no buraco, fica desalinhado e você roda 1000 quilômetros. É uma pré-hérnia. Exatamente. Assim. A hérnia é aquela que você, depois de rodar 50 mil quilômetros. Essa aqui, tá vendo? Aí é quando o pneu já começa a botar os arames para fora. Que já não tem mais condições de rodar. Mas pior ainda, quando vai para fora, olha, toca um nervo, pode tocar a medula. E a única maneira, desculpa, que o cérebro tem para comunicar com o corpo é através do sistema nervoso. É a dor. E as hérnias podem interferir como digo, na passagem de mensagens aí. Então, por favor, se você teve crises, tem protusão, tomou remédio, apagou o incêndio, não pense que a protusão sumiu. Tá aí. Mas tem que ter uma estratégia regular para tirar a compressão. E o ajuste por um quiropraxista faz isso. Tá. Entendeu? Tá certo. Precisa cuidar, né, gente? Não adianta. A dor é a nossa amiga mesmo. Ela tá mostrando que tem alguma questão, que tem algum problema. Exatamente. E a gente vai ter que cuidar, né? Eu vou dar um recadinho e na volta eu quero ver na prática. Ótimo. Você vai fazer o ajuste pra gente ver? Eu vou fazer com a Fernanda, que é o modelo hoje, mas também ela é quiropraxista. Ah, legal. Legal. Tudo jóia. Você também é quiropraxista? Eu sou. Ah, muito bom. É isso aí. Então vamos lá, vamos instalar a Fernanda um pouquinho? Como é que funciona? Vamos ajustar. É verdade. Falando chulamente, né? Aquela estraladinha que alivia. Aliás, eu nem sei se o marido da Leda, né, que eu acho que foi a telespectadora que falou das estraladas, não sei se ele é profissional da saúde, né? É verdade. De repente pode ser que ele seja, então aí tá tudo bem, né? Ok, com legal. certeza. Vamos e lá. olha, eu conheço bem a coluna da Fernanda, entendeu? Então, eu sei onde vamos fazer isso, mas vamos imaginar ela estava varrendo muito tempo e está travada aqui devido a uma postura, ok? Fazendo vassoura, vamos imaginar. Inspira, Fê. Solta ar. Mais. Uia, deu pra É ouvir. tão fácil assim. Deu pra ouvir. Crack. Inspira, Fê. Vou pôr peraí que eu vou pôr o mic aqui, ó. Aí. Pra ver se o pessoal em casa consegue ouvir. Peraí. Mais um, Fê. Inspira. Solta ar. Isso, mais. Vocês ouviram? Deu pra ouvir. O estalo é uma cavitação que tem um vácuo. E quando separa as superfícies, faz um barulhinho. Nada está quebrando. Fê, Tá vira. colocando no lugar. Quando faz Exatamente. isso. Agora, para você começar a fazer um trabalho de quiropraxia em alguém, você precisa ter um exame detalhado de imagem da coluna dessa pessoa, ou através da avaliação clínica, da manipulação, você já entende o que está acontecendo? Pode ser um dos dois. Realmente depende no caso. Tá. Eu gosto muito de ver raio-x porque eu consigo ver, o problema é isso, dá para ver um desalinhamento, mas dá para confirmar que não tem artrose, alguma coisa mais. Se tiver, ótimo, vamos fazer a mesma coisa, só que ajuda a pessoa a entender que precisa ser feito. Entendi. Vira de lado, olhando ao meu lado.
Ah, vai ter mais um movimento? Regiane, 20 anos atrás fizemos isso aqui, ao vivo. Eu não montei a marca muito bem e caiu ao vivo. Acontece. Inspira Acontece. e solta. Olha, Gente, para eu vou ouvir problemas também. lombares. Ok? Então, é muito fácil. Isso para soltar lombar. Sim. Que delícia. É como escovar os dentes, ok? Alguma coisa que fazemos, que temos que fazer para evitar problemas, como sofreu, que poderia ser problemas mais severos no futuro, que deixa a gente limitado, ok? E alivia automaticamente, né, Fernanda? Sim, já dá um alívio, a mobilidade melhora. E é um efeito que dura quanto tempo? Depende da pessoa. Depende do estilo de vida da pessoa. Da tudo sobrecarga isso. que ela vai fazer. Depois chegou em casa, depois de fazer isso, vai lá fazer a faxina. Tudo Claro, errado. ou dormir Já de barriga acabou para com o baixo, É. entendeu? Acabou com o benefício. É. Tá certo. Olha, sempre muito bom conversar com você. Sempre Também, que você vier também, pra muito cá, por obrigado. favor, que eu sei que você passa muito Com tempo fora do certeza, Brasil. adoro vir aqui. Venha pra Tem cá. muita história. Porque a gente aprende muito. Sim, tá Regiane, bom? muito obrigado, hein? Obrigada, foi ótimo. Muito obrigada, Até a doutor. próxima. Vou deixar o Instagram também, @Mestre Jason Gilbert, @Mestre Jason Gilbert, pra você seguir no Insta. E obrigada também a você, Fernanda. Obrigada, viu? Até a próxima, viu, querida? Até. Muito Vai. bom. Foi ótimo, gente. Como a gente já fez.